aqui no nosso canal nós estamos sempre falando da importância de você resolver problema de compactação. Primeiro, determinar a compactação e depois resolver o problema da compactação. E hoje eu estou aqui no Aras, em Porto Feliz, com o Renato, com a gerente, para falar sobre descompactação de piquetes. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, produção de feno e pré-secado, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Renato, a gente veio aqui, avaliou a primeira vez e a gente viu que aqui tinha problema de compactação de solo. Muita compactação. Tá? Porque, Renato, é uma das coisas extremamente importantes e pouca gente se preocupa. Uma área compactada, que nós já falamos, né? E ó, veja esse vídeo aqui, que a gente falou sobre compactação. Chega a... uma adubação que você faz, chega a aproveitar menos da metade. Sem dúvida. Renato, adubo é meio caro para você aproveitar só a metade. Muito caro. Muito caro, né? Pô, você compra lá, joga e aproveita só a metade. 50%? Ou seja, o adubo vira o dobro do preço, né? Você aproveita a metade. Só que o que é interessante é que, embora tenha um efeito tão grande em pasto, compactação o pessoal não se preocupa. O pessoal se preocupa em fazer controle de mato. É o que, porque aparece, né? Tá em cima. Oh, a braquiária, né? A guanchuma. Não, precisamos fazer pasto. Vamos adubar, fazer análise de solo, adubar e aduba e tal. Às vezes aduba não dá resultado. Eu já tive experiência desse jeito. E a pessoa esquece que às vezes o problema tem um problema forte, só que ela não está vendo esse problema. Porque esse problema está embaixo. Por isso que passa despercebido. Lembra que a gente andou no fazer avaliação aqui do Aras? Sim. Falei, viu? Problemas de compactação. Muitos. É muito, né? Muitos aí você viu, com o problema de compactação. Renato, o que você fez para resolver o problema de compactação aqui? Quais são as medidas? O passo a passo, o que você fez para resolver? A gente entrou com a subsolagem, né? De acordo com o combinado com você, né? Subsolagem nos piquetes. Quanto em profundidade? Uns 30 centímetros, né? De acordo com o combinado. Uhum. E tivemos um resultado incrível nas áreas que a gente descompactou. Mas olha só, você passou o subsolador, não levantou muito torrão, e daí? Para tirar aquele torrão? Fosse uma grade niveladora, de acordo com o combinado. A gradinha niveladora quebrou os torrões, né? Tá, então passou subsolador. Qual a distância entre hastes? 50 centímetros. Distância padrão, né? Porque nesses 50 centímetros consegue rachar o meio, tá? Se for muito próximo, poxa, muito bom até, mas você vai estragar mais capim um pouco, né? E se for muito largo, se for muito distante a haste, o efeito da compactação não vai chegar no meio. Ou seja, 50 centímetros é uma distância ótima. E profundidade? 30, 50. Tá? 30, que a gente tem visto que é o mínimo, né? Quando a gente faz o teste com o penetrômetro, e ó, eu recomendo você ver esse outro vídeo aqui, sobre determinação da compactação com o penetrômetro. Nós temos feito o teste com o penetrômetro e a compactação tem dado em torno de 30 a 40 centímetros. Exato. Então, subsolagem 30 a 40 centímetros. Tá? Bom, ficou o torrão, e aí como você resolveu o problema do torrão, que todo mundo fala, mas vai levantar um monte de torrão. Tá? E aí? Levantou bastante torrão? Bastante, Zé. E aí, você ficou desesperado? Não. O que foi feito? Uma grade niveladora, simples. Passou uma grade niveladora? Fechada, porque não é para gradiária. Ela fechada, né? Destravada. Fechada, destravada. Tá. Passou uma ou duas vezes? 2 vezes. Duas vezes. Estragou o pasto? Não, nem nada. Ó, nós vamos botar olha, veja aqui a foto aqui de como ficou a área que ele fez aqui no Aras. Tá? Viu, essas piquetes aqui, mais ou menos quanto tempo foi feito a subsolagem? Isso aqui teve que média de uns 45 dias. 1 mês e meio, 45 dias. Exato. Tá? E ó, gente, vocês vão ver aqui não estragou o pasto aqui, Renato? Não, o pasto tá maravilhoso. Meu, no começo você ficou preocupado de estragar o pasto? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Confiou? Confiei no agrônomo, foi tranquilo. Não, porque às vezes fala, não, mas vai destruir o pasto, vou ter que replantar. Não. Gente, 45 dias. 45 dias esse resultado aqui, ó. Daqui a pouco E como que era o desenvolvimento dele antes? Péssimo. Péssimo. Não crescia muito, muitas falhas.
o terreno muito compactado. E adubava antes também? E adubava também, mas não resolveria. Não resolveria. Vamos ver como está aqui? Mais ou menos 1 mês e meio que passou o subsolador, destruiu o pasto, passou a grade niveladora. Vamos estar aqui, ó. Olha a qualidade dele aqui, tá? E aí, depois que passou a grade niveladora, o que foi feito? Foi adubado aqui antes, depois. Qual foi o tratamento aqui? Adubado, né? Adubação com nitrogênio. Nitrogênio. Tá? É o que estava lá no nosso planejamento. Exatamente. Não precisava de fósforo, não precisava de nada. Tá, ou seja, uma aplicação de nitrogênio respondia assim ou não antes? Nunca. Nunca viu esse passo desse jeito? Não, desse jeito nunca. A primeira vez que eu passo depois da compactação e adubação. Esse resultado em 45 dias a gente não tinha nunca. Não tinha nunca. Agora, o da frente ali, né, aquele outro pasto, foi feita a mesma adubação. Mesma adubação, os mesmos princípios. Só que não foi feita compactação, porque a gente está trabalhando num processo de reformar parte por parte, porque não dá para reformar todo o pasto, porque tem cavalo. Exatamente, está pastoreando. Então no piquete da frente foi feito as mesmas adubações, os mesmos cuidados aqui, exceção a subsolagem. Vamos ver como está aqui? Esse piquete na frente do outro, foi feita adubação igual ao outro. Mesma adubação. Só não foi feito subsolagem. Tá? Ó, a gente vê que tem até umas moitas, essas moitas por causa de pés e urina, né? Exatamente. Tá? E olha aqui, ó. Viu? Olha como está aqui embaixo. Está baixo, ele não está desenvolvendo igual. Ou seja, única diferença aqui... Subsolagem. Tá. Gente, olha como ele está aqui, o tamanho dele aqui, né? Tá? E você viu o outro. Ele não está crescendo, né? Ó. E foi feito adubação de nitrogênio, tudo que foi feito no outro ali foi feito aqui. Feito as mesmas coisas do outro. Ou seja, aqui. Só faltou a subsolagem. O adubo não fez aquele efeito que a gente gostaria. Ou seja, você viu o resultado de uma área que foi subsolada e de uma área que não foi subsolada. Sem dúvida que a subsolada... Ou seja, compactação é aquele problema escondido. Tá lá, ninguém percebe. Tá? Exato. Agora, eu quero falar que eu não preciso meter subsolador em tudo que é pasto. Eu preciso fazer isso em área que de fato tem problema de compactação, porque não é toda a área que tem problema de compactação. Geralmente, o pasto vai ficando, o pasto mais velho vai sendo usado, vai compactando. Esse pasto que tem quanto tempo de uso, mais ou menos, em formação? Ah, já tem aí uns 8 anos. Então, tem 8 anos, então ele tende a compactar. Repito, eu não preciso, nem devo passar subsolador em qualquer área, tá? Porque se eu tenho uma área que não está subsolada e eu passo subsolador, vai ser bom? Vai, mas toda vez que eu passo subsolador, ele dá uma afetada na raiz. Ou seja, eu só vou fazer isso se precisa. Você toma injeção à torta direita sem estar doente? Não. Não, né? Não. Eu não preciso fazer um trabalho desse se não houver problema de compactação. Mas o que é importante é eu determinar se tem problema de compactação, tá? Como que eu faço isso? Aqui nós fizemos na própria coleta de solo, mas existe o penetrômetro, né? Que realmente ele determina de centímetro a centímetro como que está a compactação e aí você vai resolver, né? Aí você vai tomar uma ação. Inclusive com o uso do penetrômetro, você vai ver realmente a que profundidade está a compactação. Porque vamos imaginar que você esteja com um problema de compactação em 15 centímetros. Eu não preciso passar o subsolador a 40. Exato, desperdício, tá? Né? É um desperdício, né? Mas, pelo menos, para você ficou provado que onde tem compactação, precisa ser combatido. Sem dúvida que aonde tem compactação, tem que passar o subsolador, sem dúvida. Ficou, agora para você, ficou muito claro. Muito claro. Tá. A gente vai manter esse mesmo processo. Tá aí. O quanto é importante eliminar a compactação, caso ela exista. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.